Desde quando o futebol é praticado por mulheres em Belém? Onde as mulheres praticavam futebol lá no comecinho, né? E sob que condições? Então, o baú traz essas questões. E aí eu tenho aqui uma sequência de fotos que contam um pouco dessa história do baú e também o testemunho de uma pesquisadora, que é Letícia Magalhães, sobre o futebol feminino, como que começou aqui em Belém do Pará. Ela está conosco no Bom Dia. Em Belém do Pará, em 1924, na rua 16 de novembro, temos um clube chamado o Bloco das Palmeiras, em que essas mulheres praticavam futebol pelo bairro, nos festivais esportivos que ocorriam. Essas mulheres praticaram até 1941, quando Vargas cria uma lei que proíbe a participação dessas mulheres no futebol. Mesmo assim, elas burlavam e continuaram a conquistar o seu espaço. Na década de 60, 70 e 80 do século XX, mulheres como a Dona Maria de Belém, do São Domingos, mulheres como as meninas do Fuzuê, do João Adário, mulheres como as meninas atletas do Independente, do futebol da Tuna Luz Brasileira, do Clube do Remo, mulheres do Paysandu, atletas que buscavam seu espaço. Elas continuaram a praticar o esporte, um esporte que era discriminado por parte da sociedade. Olha aí, Márcio, lá nos anos 20, um clube das Palmeiras, né, para as mulheres praticarem futebol, e aí todo aquele preconceito, lei proibindo mulher de praticar futebol, toda uma resistência. O futebol, como reflexo da sociedade, vai mostrando isso, né? Até no futebol elas tiveram que vencer preconceitos, mostraram fibra, lutaram para hoje o futebol ser uma festa mundial, como está sendo na Copa do Mundo, né? E aqui no Pará, da mesma maneira. Vamos ao apogeu, aquele momento, digamos, de apoteose do futebol feminino no Pará. 2017, Pinheirense, campeão brasileiro do futebol feminino. Vamos aos lances desse momento de consagração do Pinheirense, com transmissão do Sport TV, inclusive. A Portuguesa de Desportos, no jogo de São Paulo, fez 1-0, mas o Pinheirense foi buscar o resultado, quer dizer, construiu a vantagem no jogo de São Paulo, venceu por 2-1, portanto, de virada, e trouxe a vantagem para o jogo de Belém. Então, jogo em São Paulo, vitória do Pinheirense por 2-1, aí o de pênalti vai sair o segundo gol da equipe do Pinheirense. Aí você pode imaginar a festa que houve em Belém, o jogo na Curuzu, né? E o Pinheirense é apoiadíssimo pela torcida paraense. Aí já estamos com as imagens do jogo de volta na Curuzu. Torcedores do Remo, do Paysandu, Tuna e Flamengo, Fluminense, todo mundo lá apoiando o Pinheirense. O Pinheirense perdeu o jogo por 1-0, mas como fez um gol na casa do adversário, levou o título, já foi campeão. Aí está o momento do fechamento lá da transmissão do Sport TV, com o Pinheirense campeão brasileiro da A2, a segunda divisão do futebol feminino. Aí o futebol feminino viveu outros grandes momentos depois disso, com a SMAC, né, o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mais recentemente o Remo, vice-campeão da terceira divisão e conquistando acesso para jogar a segunda divisão do futebol feminino. E tudo isso é produto de toda uma luta lá atrás, de quem resistiu para que as mulheres pudessem praticar futebol, construir essa história que envolve a Cebola dos anos 70, jogadora do Remo, chegou à seleção brasileira, defendeu a seleção brasileira e foi a demonstração, assim, de potencial de tanta gente daqui que poderia ter ido mais longe, se não foi por falta de oportunidade, mas ela simboliza muito isso. E a Formiga, até recentemente na seleção brasileira, hoje ex-jogadora de futebol, e que jogou, é baiana, mas jogou futebol e futsal aqui pelo Independente. Enfim, futebol feminino, é essa a história no Pará. Futebol feminino, que vai ter a seleção brasileira em campo novamente neste sábado, 7 da manhã, contra a França, ao vivo na tela da Globo. Muito bem, Ferreira, é isso.
contando a história do futebol feminino aqui no nosso estado. E daqui a pouco você volta, né, Feira, contando mais sobre Remo Paysandu, sobre o nosso futebol. E até automobilismo em Cametá. Opa, maravilha então. Daqui a pouco você traz essa história, Ferreira. Não volto acelerado, mas volto acelerando. Pronto, maravilha então. Valeu, Falou. Ferreira, até mais.